Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande Banco do Sul e Celulose Rio-Grandense. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Olá, boa noite. Boa noite. Depois de um dia de expectativa quanto à possível renúncia, o presidente Michel Temer garantiu que permanece no governo. Uma reportagem do jornal O Globo revela que ele teria apoiado o pagamento de suborno a Eduardo Cunha no âmbito da Operação Lava Jato. No panorama de hoje, vamos analisar os desdobramentos da crise que, pela segunda vez em menos de 3 anos, atinge o coração do poder no Brasil. Os reflexos na classe política do Rio Grande do Sul. O sentimento nas ruas sobre o atual cenário do país. Correspondentes especiais trazem as últimas informações da capital federal. No dia de luta antimanicomial, veja como a arte auxilia no tratamento de pacientes com doenças mentais. E as dicas de teatro com o ator e diretor Carlos Paixão. O coração do poder político no Brasil voltou a tremer. A gravação da conversa entre um empresário e o presidente da República, divulgada pelo jornal O Globo, provocou um tsunami na capital federal. O conteúdo do diálogo mostra que Michel Temer deu apoio ao pagamento de suborno a Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados e réu da Operação Lava Jato. Em pronunciamento nesta tarde, o presidente Temer foi enfático. Não vai renunciar e exigiu uma investigação profunda e rápida sobre o caso. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome. Na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. A investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. E para analisar quais as consequências desse terremoto político que sacode Brasília, nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Ricardo Giuliani Neto e o cientista político da FEE, Augusto de Oliveira. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, o presidente enfatizou hoje que não renuncia, né? Mas ele agora é oficialmente investigado pela Lava Jato. Como é que fica aí a legitimidade do governo? O governo já parte de uma baixa de legitimidade desde o começo, né? Ele tem a legitimidade jurídica, né, formal, mas não o apoio político também dentro do Congresso, mas não na sociedade, né? Essas revelações, elas acabam com qualquer apoio na sociedade e isso contamina o ambiente político de forma que o que parecia uma casa sólida, né, da governabilidade do governo se mostrou então fundada em terra móvel, em areia. As chances do governo ser viável neste ambiente são muito baixas, né? E a base aliada também está se desfazendo. Sim, só fazer uma correção, meu nome é Juliano Heinen, houve um pequeno equívoco, mas eu acho que a eventual renúncia do presidente geraria uma instabilidade maior ainda ao país e o que na verdade, é justamente o que não se queria. Nós queremos paz hoje no país para que nós tenhamos as instituições funcionem, para que a economia funcione.
eu acho que a renúncia do presidente geraria ainda mais instabilidade, muito embora o Congresso hoje não responde mais ao que a população anseia. Esse momento de hoje, assim, ele é o que seria a consequência do que a gente tem vivido aí nos últimos anos? Sem sombra de dúvidas, né? É um processo que vai sendo construído em etapas, né? O que chega hoje, a situação de instabilidade que a gente tem hoje é decorrente de decisões que foram tomadas no passado recente, né? E que, ao invés de debelarem a estabilidade, na verdade, favoreceram o crescimento da instabilidade, ao ponto de hoje a gente não ter mais condições de pensar em uma alternativa de futuro a curto prazo ou a médio prazo, né, que pudesse sanar as expectativas da sociedade. A gente vem aí de uma eleição que já foi muito dividida, polarizada. Depois, o impeachment da presidente Dilma e agora uma nova instabilidade com o governo Temer. São muitos problemas em sequência. Isso representa também um abalo para a própria democracia do Brasil? Eu acho que as instituições democráticas estão bem postas. O que eu acredito é que, enquanto não mudar o sistema político, a forma de eleger os candidatos, a forma de escolha dos candidatos, nós vamos ter mais do mesmo. Seria a mesma coisa, eu vou fazer um exemplo talvez bem corriqueiro, bem didático. Se a gente pegar e fizer o mesmo bolo com a mesma receita, uma receita errada, a gente vai obter um bolo não gostoso, não errado. Mesma coisa acontece se a gente tivesse, por exemplo, eleições diretas agora, fizéssemos uma emenda constitucional para eleições diretas, o sistema político continua corrompido. Então, enquanto que a gente não mudar a forma de escolha do presidente, a forma do sistema político, possivelmente teremos os mesmos resultados. Está aí os mesmos caciques políticos que se perpetuam em novas eleições, e, enfim, eles continuam no poder. Eu concordo que o sistema político favorece, né, a manutenção de certos procedimentos viciados. Mas eu acho que o nosso problema extrapola um pouco o que é o formal, o jurídico. Existem problemas que perpassam o setor econômico, a sociedade civil, né? Porque o fenômeno da corrupção, por si só, ele não é explicado pelas regras eleitorais, né? A gente poderia ter outra forma de eleger o presidente, deputado, e elas também, né, sofrerem a mesma pressão via corrupção, né, que fragiliza a democracia, porque eleições em que ocorre corrupção, com financiamento impróprio, etc., elas, na verdade, fraudam a vontade popular. E onde tem essa fraude da vontade popular, não existe possibilidade de consolidar a democracia. Bom, a gente dá uma pausa aqui no estúdio, porque agora há pouco a nossa produção conversou por telefone com o jornalista Leandro Souza, da CNT, em Brasília, que está fazendo a cobertura e a repercussão de toda a crise desencadeada com as denúncias ao governo Temer. Leandro Souza falou sobre a situação política de Temer e também sobre a possibilidade da realização de eleições diretas em caso de impeachment ou renúncia do presidente. A situação do presidente, neste momento, ela é extremamente delicada. No depoimento que o presidente fez às 4 horas da tarde de hoje, ele tentou passar uma mensagem de segurança, de indignação e chamou a responsabilidade, quando fala em números da economia, os próprios parlamentares. Ele tem feito isso, tentando dividir essa responsabilidade. Mas no Congresso Nacional, dá para a gente dizer que esse argumento do presidente não colou. Há, sim, um crescente descontentamento em relação à imagem do presidente, e alguns parlamentares são muito claros em dizer, e usam até uma figura muito interessante de linguagem, que é: o deputado leva o caixão até o túmulo, mas ele não se joga dentro. É muito pouco provável que os deputados, num momento tão delicado como esse, vislumbrando uma reeleição que vem ali pela frente, e muitos deles precisam do mandato parlamentar, porque boa parte está sendo investigada pela Operação Lava Jato, e o mandato parlamentar serve, de certa maneira, como um escudo para proteção, eles se desgastem com o presidente, que neste momento realmente não teria condições nenhuma de continuar no cargo. Há uma proposta de emenda à Constituição que está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é de autoria do deputado Miro Teixeira, que permite que você possa fazer que o Brasil possa fazer uma nova eleição na hipótese de afastamento do presidente, independente do período do mandato já corrido. Então, na hipótese desta emenda constitucional ser aprovada, então se poderia fazer uma eleição direta para a escolha do novo presidente. Por enquanto, não existe instrumento legal para que isso aconteça. É bom a gente deixar claro. A escolha, na hipótese do afastamento do presidente ou da renúncia do presidente Temer,
será feita dentro do colégio eleitoral do Congresso Nacional, ou seja, pelos 513 deputados e pelos 81 senadores. Qualquer brasileiro acima de 35 anos poderia se candidatar, que não tem problema com a justiça, evidentemente, poderia se candidatar a esse cargo, mas nessa hipótese haveria, claro, uma grande articulação para a escolha aí de alguém que pudesse vir a pacificar e que encontrasse uma solução política. Bom, a gente viu aí algumas das possibilidades que se colocam para o futuro, né? Eleições diretas, eleições indiretas, e a PEC das diretas está para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça na semana que vem. Qual vocês acreditam que seja aí o melhor caminho para esse futuro do Brasil a partir de agora? Se houvesse uma renúncia do atual presidente, ou ele sofresse um processo de impeachment, ou, enfim, ele fosse afastado, assumiria então o presidente da Câmara, consequente o presidente do Senado ou o presidente do STF nessa sequência. Para isso, não há possibilidade, a partir de 2017, quando virou o ano, de ter uma eleição direta pela população. Somente uma eleição que se chama indireta, ou seja, pelo Congresso Nacional. Existe uma lei que disciplina como seria essa eleição, que é a Lei 4321. Como é que seria? Se marcaria um dia, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, ele convocaria os deputados e senadores, teria que ter maioria absoluta, ou seja, 50% mais um, e teria 3 votações na sequência. Os candidatos, eles apresentariam suas pretensões, e se nas 2 primeiras votações nenhum alcançasse maioria absoluta, na terceira votação, o mais votado seria eleito. A dúvida que nós temos, e não há uma resposta nem jurídica até hoje, é se poderia eleger uma pessoa fora do Congresso, que não seja parlamentar. Acho muito difícil que isso aconteça. Ou seja, o único caminho para que se tenha eleição direta é uma emenda constitucional. E uma eleição direta valeria por quanto tempo? Como é que Ela seria? valeria, então, o mandato, diz a Constituição, é o artigo 81, todo aquele que fosse eleito, ele terminaria o mandato. Em 2018, de qualquer forma, se respeitaria o quadrante eleitoral, o quadrante do mandato, os 4 anos, e aí teria uma eleição direta. Então, ele só termina o mandato. Eu gostaria de pontuar a questão da emenda constitucional, né? Porque algumas interpretações colocam isso como se fosse um passo ilegal, ou um passo inconstitucional, né? Na verdade, eu tenho a impressão que, ao mudar a Constituição pela forma regimental, a forma correta, né? Legal, isso sim abriria possibilidade para a convocação de uma eleição direta antecipada, né? Claro que a aprovação dessa emenda num prazo em que isso fosse viável é que talvez seja muito difícil de se obter. Eu também concordo. Eu acho que, claro que esse questionamento, óbvio, será submetido à Corte Constitucional, ao STF, para ver se é válido se ter uma emenda constitucional que antecipe as eleições já fixadas na Constituição. Isso se questionaria se o poder constituinte derivado, ou seja, o poder de emenda constitucional que tem o Congresso de alterar a Constituição, seria possível. Claro que, até que, por exemplo, se vote a emenda, se organize todo um processo eleitoral, isso talvez viraríamos o ano e aí teríamos uma eleição para um ano só, ou seja, de outubro a outubro do ano que vem, né? Enfim, acho que não teria muito sentido. Bom, a gente continua essa discussão na sequência, mas antes vamos ver como é que está a mobilização lá na Esquina Democrática, no centro da capital, onde a repórter Lívia Guilhermano está nesse momento e tem mais informações. Boa noite, Lívia. Boa noite, Dalva e Fernanda. Os manifestantes estão neste momento na Avenida Loureiro da Silva, que está totalmente bloqueada. Eles saíram em caminhada por volta das 7h15, ali da Esquina Democrática. Por aqui, como vocês podem ver, muita gente, são muitos estudantes e também movimentos sociais que se revezam discursando no carro de som. Eles carregam, placas, cartazes e bandeiras também de partidos políticos e também tocam instrumentos. Eles pedem o impeachment do presidente Michel Temer e a convocação de eleições diretas. E também fazem críticas às reformas trabalhista e da Previdência. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lívia. Bom, e o momento seria de esperança ou desesperança? Incredulidade e perplexidade. Os sentimentos se misturam e se confundem diante do cenário caótico da política nacional. Nas ruas de Porto Alegre, as pessoas ainda se perguntam: qual será o futuro do país?
Desde amanhã, militantes de partidos políticos de esquerda já estavam em vigília na Esquina Democrática. Nas ruas, quem comenta a situação política do país cita vários sentimentos, todos negativos. Sentimento de culpa, né? Eu me sinto um pouco culpado assim, pela sociedade, porque na realidade quem vem construindo nós, isso é nós mesmos, né? Raiva do Brasil, assim, em si, sabe? Da política, tá tudo muito errado, não importa quem for, sempre vai acabar sendo corrupto. E sim, generalizando, porque é o que está acontecendo no país. Infelizmente, a gente é obrigado a olhar e só achar ruim, porque não sobra nada para o povo. Eu acho que o país vai sofrer, né? Acho que quando a gente estava pensando que a coisa estava melhorando, daqui a pouco a economia vai sofrer um baque de novo e todo mundo vai sentir. Então é difícil, assim, opinar, né? Mas eu acho que a justiça tem que ser igual para todo mundo. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, assim, deixar um pouco as emoções de lado e ir para o lado da razão. Talvez não seja o melhor, talvez não seja o pior. Não estou defendendo e nem adorando. Mas a gente tem que pensar muito, porque isso reflete em todos nós. Difícil é achar esperança entre tantos depoimentos, mas ela ainda existe. Eu, como brasileiro jovem, tenho 22 anos, eu vejo que sinceramente, não tem mais jeito. A gente tem que viver um dia após o outro e esperar mesmo a solução. A gente não tem muito o que fazer. Acho que esperança é sempre a última que morre, né? Então, sim, eu tenho esperança que tudo vai melhorar algum dia. Mas vai ser para agora? Não, acho que para agora não, vai demorar um pouco ainda. Pois é, no próximo bloco a gente segue debatendo o futuro político do Brasil. E vamos mostrar como as denúncias contra o presidente Michel Temer repercutiram na Assembleia Legislativa Gaúcha. E vamos agora a um resumo de notícias, porque nesta quinta-feira, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Polícia Federal fez uma operação contra a pedofilia no Rio Grande do Sul e em outros 17 estados brasileiros. A operação buscava reprimir o compartilhamento e a posse de imagens e vídeos de pornografia infantil. A pena para quem comete esse tipo de crime pode chegar a 6 anos de prisão. Aqui no estado foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Cachoeirinha, na região metropolitana. E a Brigada Militar prendeu hoje 6 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubos na Zona Sul de Porto Alegre. A Operação Labirinto também cumpriu 9 mandados de busca e apreensão na Vila Funil. Segundo as investigações, os criminosos tinham ligação com o tráfico de drogas e chegavam a roubar até 30 veículos e estabelecimentos comerciais por mês. E você que está acompanhando o Panorama pode participar do programa entrando em contato pelas nossas redes sociais. Manda pra gente o seu recado ou pergunta sobre o assunto em destaque hoje, que é a situação política do Brasil. E ainda nesta edição, a arte como resgate das doenças psíquicas. E por que não dormir sem medo? É a pergunta que nos faz uma peça de teatro em cartaz na capital. E ainda as repercussões aqui na Assembleia Legislativa do momento político que o Brasil está vivendo hoje. É daqui a pouco. E agora nós vamos ao vivo a Brasília via Skype, onde a jornalista Vera Capers analisa a situação política de Michel Temer após esse dia que foi movimentado, com declarações, pedidos de impeachment e manifestações populares pedindo a renúncia junto à Câmara dos Deputados. Boa noite, Vera. Obrigada por nos atender. Conta pra gente como é que está a movimentação aí. Boa noite. Foi um dia de grandes expectativas, principalmente pelo horário do pronunciamento do presidente Michel Temer, até porque alguns minutos antes o jornalista Ricardo Noblat, do Globo, anunciou que o presidente iria renunciar, o que não aconteceu. Às 16h, em pronunciamento à nação, Michel Temer negou todas as acusações, dizendo que nunca autorizou ninguém a falar em seu nome, afirmou que a conversa com o empresário Joesley Batista não indica nenhuma impropriedade e que ele não pediu que fosse paga nenhuma mesada, em uma referência à mesada
Vera, tivemos um pequeno problema aí com o áudio. Vera que está atualizando as informações. Se a gente puder, a gente volta na sequência com mais informações lá direto de Brasília. Obrigada, Vera. E aqui no estúdio nós continuamos analisando as possíveis consequências desse momento político. Estão com a gente o procurador Juliano Heinen e também o Augusto de Oliveira, que é cientista político. Bom, e agora, aqui no estado também especificamente, como é que fica a situação? Quais são os reflexos que a gente pode esperar desse terremoto político que está abalando Brasília? Eu acho que em todo o Brasil, né, em todas as esferas, todo o mundo político, ele sofre o impacto, né, tem uma tendência à paralisia, né, em especial aqui no estado, em que o governo é do mesmo partido que o presidente da República, né, e possuía uma interlocução bastante forte, inclusive com a aprovação mesmo no dia de ontem da reestruturação das dívidas do Estado, né? Então é uma pauta que está muito conectada com a vida aqui do Estado, né? E que tem impacto, né, no sentido possível de paralisia e criar mais complicação. Eu acho que esse momento político de paralisia, ele tem que ser dividido em dois momentos. Eu acho que há um impacto, como o Augusto disse, muito grande no Estado, que depende muitas vezes de políticas públicas federais e de aprovação de certas leis que viriam a, vamos dizer assim, solucionar o problema da crise financeira do Estado. Mas acho que o Estado não pode parar aqui. Acho que as leis, enfim, a Assembleia Legislativa tem total autonomia para fazer o seu trabalho, enfim, sem ser, de certa forma, contaminada pela paralisia que possa estar acontecendo no Congresso Nacional. Bom, a gente falava com a Vera Carpes, agora o áudio melhorou. Vera, voltamos então com você direto de Brasília, trazendo aí as últimas informações desse terremoto político. Então, como eu falei, foi um dia bastante tenso, várias expectativas, muito altas. Michel Temer, a Bom, e voltamos novamente para o estúdio. Não está muito fácil a comunicação aí via internet, acontece. A gente falava então dos reflexos aqui no estado, mas e como ficam as reformas que estavam em andamento? Reforma trabalhista, reforma da Previdência. O que a gente pode falar sobre isso? Acredito que as reformas trabalhistas e as reformas da Previdência são temas bastante polêmicos no país. Elas tendem a ser arrefecidas, tendem a ser bastante atingidas por essa avalanche política que está acontecendo. Eu acho que não há clima no Congresso Nacional para votar temas tão caros e tão impactantes à nação. Eu tenho a impressão que depois do sucesso da greve geral, né, todas as reformas do governo passaram a uma fase de complicação, né? O governo não sabia se teria os votos em plenário para aprovação das medidas, né? Hoje, certamente, ele não teria os votos, né, de forma que as reformas não vão ser votadas, né, no futuro próximo. É possível que a articulação de uma nova candidatura, de uma nova presidência, né, via renúncia ou via impeachment, venha a se conectar de alguma forma com a tese da necessidade das reformas, né? O presidente, no pronunciamento de hoje, destacou o crescimento econômico nesse último ano, né? A economia está em risco neste momento? Eu acho que os números de hoje apresentaram um reflexo claro, no sentido, inclusive, literal do termo, do mercado. A economia foi bastante afetada e no momento em que nós tínhamos uma sequência de estabilidade, toda a instabilidade política afeta gravemente a economia. Então, com certeza, esse cenário de instabilidade política vai afetar, com certeza, os mercados e a economia. A gente não chegou a viver uma reversão da crise, né? A crise, ela vem prolongada né? Já fazem talvez 3 anos, né? Desde os primeiros indicadores negativos, né? Tu teve algum índice que é difícil dizer até se foi contextual ou não em relação ao emprego, à inflação, né? Então, parte do fracasso, né, político do governo está vinculado também ao fracasso de uma recuperação um pouco mais ágil, né? Bom, no próximo bloco nós continuamos a discutir com os nossos convidados os reflexos dos últimos acontecimentos políticos no país.
E há pouco nós conversamos com o advogado Eduardo Carrion, professor de Direito Constitucional da URGS, que fez uma breve análise sobre a decisão de Temer de não renunciar e também falou sobre o significado desses fatos políticos para a nossa democracia. Era de se esperar grandeza por parte do presidente Temer, uma renúncia. Isso possibilitaria, talvez, o começo de uma nova fase. Uma fase em que o espírito republicano esteja mais presente na nossa classe política. Mas, em face da sua decisão, abrem-se novas perspectivas, né? Uma é a responsabilização por impeachment, por crime da responsabilidade. Ao mesmo tempo, um procedimento perante o Tribunal Superior Eleitoral. Cogita-se ainda, eventualmente, um procedimento por crime comum perante o Supremo Tribunal Federal. O importante que me parece que deva se destacar é que, em que pese estes traumatismos, né, de qualquer forma, nós estamos nos dando conta da nossa realidade. Dar-se conta da realidade é um primeiro passo, uma condição para nós construirmos, né, um ideário republicano. O professor Eduardo Carrion é o entrevistado do Frente a Frente de hoje, que volta ao seu horário tradicional, daqui a pouco, às 10 da noite. E vamos a mais um resumo de notícias. Uma liminar deferida hoje impede o parcelamento de salários de servidores de Porto Alegre. De acordo com o juiz da 5ª Vara da Comarca da Capital, existem normas expressas que garantem aos servidores municipais o pagamento do salário em dia. Confira outros destaques de hoje. Uma força-tarefa fiscalizou 5 supermercados, 2 açougues e 3 estabelecimentos clandestinos de Cachoeira do Sul. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão que resultaram no recolhimento de 3 toneladas de produtos fora dos padrões de comercialização e consumo. A ação foi resultado de denúncias que chegaram ao Ministério Público. Funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre paralisaram atividades para cobrar reajuste no Vale Alimentação. O protesto causou restrições ao atendimento e deve se repetir nos dias 24 e 29 de maio. O serviço de urgência e emergência não foi afetado. A EPTC realizou hoje mais uma ação educativa para motociclistas. As abordagens ocorreram na Rua Senhor dos Passos. No sábado, às 10 da manhã, a iniciativa segue com o curso Motociclista Consciente na Casa da Educação, na Avenida João Pessoa. Até abril, das 29 ocorrências de trânsito com vítimas fatais em Porto Alegre, 15 envolveram motos. E se você quer participar do Panorama, escreve para a gente pelas redes sociais. É só anotar os contatos que aparecem na tela e mandar a sua pergunta ou comentário. Ainda nesta edição, Peça de Teatro faz uma pergunta interessante. Por que não dormir sem medo? E veja também, uma caminhada no centro da capital marca o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Panorama e hoje é dia de luta antimanicomial. Defensores da humanização plena do tratamento para pacientes com doença mental organizaram uma caminhada no centro de Porto Alegre. A arte pode ser uma arma fundamental no processo de libertar esses pacientes do sofrimento psíquico. Esse é o assunto do quadro Cidadania de hoje. Quem vê o sorriso dessa palhacinha não imagina o quanto ela já sofreu. Uma paz de internação em CAPs, manicômio, qualquer âmbito hospitalar, onde recordar de alguns maus tratos até hoje me faz chorar. Ao longo de 30 anos, foram quase 70 internações em hospitais, clínicas e serviços de atenção à saúde. A doença mental também tirava a liberdade e a paz. E às vezes eu não tinha condição, chegava em casa, só dormia, não conseguia às vezes nem comer sozinha, impregnada de medicação. Mas há 5 anos, Solange não é mais internada.
Ela descobriu na arte a forma de expressão que a mantém feliz. Eu pertenço ao grupo Teatro Nau da Liberdade, que também foi uma parceria com a Secretaria da Saúde lá da Itália. Ficaram 3 meses aqui no Brasil. Aí surgiu o nosso grupo, grupo Teatro Nau da Liberdade. A gente ganhou vários prêmios. Tirar os pacientes de doença mental da internação e dar a eles a oportunidade de viver em comunidade é o tratamento defendido por psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. O 18 de maio é o chamado Dia da Luta Antimanicomial. Assim, 30 anos da Carta de Bauru, que é considerado um manifesto histórico que simboliza o que marca essa luta. E essa caminhada ela tem o propósito de trazer visibilidade para essa pauta de uma política de saúde mental pautada no cuidado em liberdade, na defesa de um modelo de saúde mental que é baseado na atenção no cuidado situado no território. A marcha ela tem esse propósito, tem esse funcionamento de agregar diversos atores sociais. Encaminhada, pacientes e cuidadores saíram pelas ruas do centro de Porto Alegre para lembrar do dia de luta. Cantando, Solange resume o sentimento de todos aqui. Com sorte eu encontrei bons profissionais que ensinaram as dores sufocadas no meu ser a expressar, através da escrita, da música e do teatro, que algum dia vamos lhes apresentar. E agora aqui no estúdio a gente volta a falar sobre a situação política do Brasil. Estamos recebendo o Juliano Heinen, procurador, e também o cientista político Augusto de Oliveira, cientista político da FEE. Bom, a gente agora, depois de toda essa situação, a gente falava lá no primeiro bloco, inclusive, que deveria ser mudada a receita de bolo, talvez, para que alguma coisa mudasse no futuro. A gente está falando, então, de reforma política e o que deve mudar nessa receita de bolo? Acho que formalmente, ou seja, a mudança legislativa que poderia ser feita simplesmente, o modelo político hoje é uma eleição cara, ele impõe uma eleição cara. Então, tu ter, na minha concepção, um voto distrital, ou seja, o eleitor próximo do seu candidato, isso já seria um grande avanço no sistema político. Segundo, se ter, por exemplo, uma cláusula de barreira para não ter tantos partidos políticos. Não se pode admitir que o Brasil seja o país com maior número de partidos políticos. Isso é outra coisa que poderia mudar. Em terceiro, não há como aceitar o voto em lista. O que é o voto em lista? Os partidos colocam uma receita, ou seja, uma lista de de candidatos, e o eleitor vota na lista. Quando que os partidos já estão fragilizados e aliás, todos os partidos estão fragilizados na sua representatividade, o voto em lista, que é uma proposta que surgiu no Congresso Nacional, viria na contramão do que se está se esperando. Então, esses são mecanismos, vamos dizer assim, palatáveis e, de certa forma, na verdade, não corrigiriam o grosso, vamos dizer assim, o problema nodal das eleições, do problema do sistema político, mas dariam, com certeza, um alento acerca disso. De outro modo, também, a troca de cargos, esse fisiologismo que tem dentro do Congresso, essa troca de emendas parlamentares por cargos e por apoio político, também não pode ser mais aceito no nosso país. Eu concordo, assim, de maneira geral, né? Aqui no nosso país, nosso distrito eleitoral é o Estado. A gente elege todo mundo no Estado, então a gente elege 33 deputados federais, 55 deputados estaduais. É muita gente, a gente não sabe quem a gente está escolhendo, a gente não consegue comparar diferentes opções, nem partidárias, nem em termos de pessoas, se a gente confia ou não confia. Né? Então, acho que diminuir o distrito para frações menores, aproximando do sistema distrital, seria uma boa ideia. O problema é que no contexto que nós estamos, né, é muito difícil pensar que o atual Congresso, que o atual sistema político seria capaz de propor algo bom a longo prazo, uma solução a longo prazo, né, para uma política melhor estruturada, com regras um pouco mais claras, que permitissem a competição e uma clareza dos procedimentos mais forte para o eleitor, né? Bom, e o terremoto político que está abalando o país, com o epicentro em Brasília, repercutiu na Assembleia Legislativa Gaúcha também. Apesar do quórum reduzido, parlamentares pediram a responsabilização dos envolvidos com corrupção, entre eles o presidente Michel Temer. Cadeiras vazias no plenário. Em meio à convulsão no país, poucos deputados estiveram presentes. Os que compareceram discursaram sobre a crise política. Uma situação incomum. Deputados de partidos da oposição e também da base defenderam a saída de Michel Temer da presidência da República. Lamentavelmente,
Temer não pensou no Brasil. Temer não pensou no país que governa. Fora Temer, direto ao já! Todos, de todos os partidos, concordam. Não há mais como Michel Temer continuar presidente da República. É uma questão de tempo, talvez inclusive de horas, para que aconteça de fato a renúncia. Acho que ele já não renunciou agora à tarde no seu pronunciamento, mas assim que vierem à tona as gravações, os vídeos, os áudios, eu não tenho dúvida que se confirmar aquilo que já apareceu na imprensa, não haverá condições para Michel Temer continuar. Se não for por renúncia, vai ser por impeachment. Temer tem que ser afastado imediatamente. Temos 6 partidos já, inclusive o meu partido, que se somam na iniciativa do impeachment. É um processo, obviamente, legítimo também e necessário do ponto de vista legal, né, e oficial, mas nós sabemos que nós não estamos também com a expectativa de esperar aí um processo que pode levar aí, quem sabe, 8, 10 meses. Não, nós achamos que imediatamente o país não pode permanecer parado. O boato era de que o presidente iria renunciar em pronunciamento. Por isso, assessores e deputados acompanhavam tudo pelos celulares. A renúncia não se confirmou, o que repercutiu entre os presentes. Nós queremos que haja uma eleição direta para a sucessão desse cidadão Michel Temer, que tanto envergonhou o povo brasileiro e a história do Brasil. Segundo a Constituição atual, no segundo período de mandato, a eleição seria pelo Congresso. O Congresso Nacional está marcado, repito, pela corrupção. Lamento. Então, não há condições de nós termos um presidente que o Congresso Nacional escolha. Nós queremos um presidente que o povo brasileiro escolha. A delação pegou todos de surpresa, segundo o deputado Tiago Simon, do PMDB, mesmo partido do presidente Michel Temer. Esse é o momento de uma investigação profunda, rápida, não é? Para que a gente realmente possa ter o conhecimento de toda a verdade. O governo parou, não tem as condições políticas, não é, de governar a nação. A partir do momento em que o governo perde totalmente a legitimidade, você não tem mais autoridade política para comandar reformas, ainda mais reformas da profundidade de uma reforma da Previdência. O governo gaúcho também reagiu aos acontecimentos de Brasília. Em nota, o governador José Ivo Sartori pediu rigor nas investigações e a apuração aprofundada das denúncias. E nós voltamos aqui no estúdio com os nossos convidados que estão debatendo com a gente a situação política. Bom, hoje se falou muito no presidente Michel Temer, né, uma possível renúncia que foi esperada durante o dia, mas o nome do senador Aécio Neves também foi citado e a situação dele deve ter se complicado aí nas últimas horas, né? Como é que são os próximos passos aí dessa investigação? A tendência é a investigação tocar cada vez maior número de políticos, né? Não só do nível nacional, como também local, estadual, né? Mesmo municipal, né? Algumas listas já começaram a surgir, né? Mas eu gostaria de destacar o papel das pessoas nesse processo, né? A gente já tem uma trajetória recente de mobilizações que vem mudando, né, a forma como a política transcorre no país, né? Embora os entrevistados falem falta de esperança, né? Cada vez que as pessoas se reúnem, que falam juntas, que protestam, que reivindicam juntas, isso é uma forma de esperança, né? De esperança que alguma solução vai ser encontrada, se não em curto prazo, né? Logo, para trazer então uma eleição direta, por exemplo, né? E que permita alguma reinvenção do sistema político, alguma resposta ao anseio popular, e um governo que tenha representatividade na sociedade, né, que consiga dialogar com diversos setores, não apenas com um lado, né, e que proponha reformas que sejam não apenas aprováveis, mas que também sejam soluções mais próximas do consensual, né, sem criar grandes ônus para parte da população. Na opinião de vocês, é possível também ser um pouco otimista nessa situação e acreditar que, pelo menos no futuro, a gente pode ter uma política um pouco menos corrupta depois desse processo? Eu acho que nós temos um Estado e temos política. A política passa, o Estado fica. E dentro desse Estado nós temos instituições fixas, instituições perenes, como a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. E eles estão dando uma resposta aos políticos, à política, ou melhor, aos maus políticos, nem todo político é mau, aos maus políticos, no sentido de que eles estão respondendo a um reclame da população, a ausência de punição.
A impunidade hoje está deixando de ser, vamos dizer assim, algo que corrompe a política nesse país. E eu acho que isso pode ter toda uma mutação, todo um fluxo de mudança no nosso país. Acredito que com a punição das pessoas, por exemplo, nunca na história da nossa nação nós tivemos um senador preso. E isso foi algo inédito, o que nos faz crer e nos faz acreditar. Eu acho que a gente tem que ter fé. Eu acho que a gente tem que ter fé nas instituições, fé que vai dar certo. A gente já passou por tantas coisas no nosso país, vencemos a inflação, vencemos, de certa forma, a pobreza. Chegou a hora de a gente vencer a corrupção. E as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público poderiam ser um começo para essa melhoria na política? Toda tentativa legislativa de modificar esse panorama é algo que agrega e algo que faz com que seja uma tentativa válida. O problema é que ela foi totalmente desfigurada, essas 10 medidas anticorrupção, provando que o Congresso está descolado dos anseios da população. Quando a população quer mais combate à corrupção, quer punir os culpados, quer evitar que tenha a desfaçatez, a malversação da coisa pública, nós temos um Congresso que justamente vai na contramão daquilo que se pretendia. Eu gostaria só de pontuar que a honestidade, né, a probidade dos agentes públicos é a base, né, é o fundamental. Né? Agora, a construção de uma política que dê respostas para as pessoas, porque as pessoas pensam, porque as pessoas desejam do futuro do país, do futuro de suas cidades, né, isso é uma coisa maior, inclusive, né, uma coisa que tem que se assentar na honestidade, se assentar nas boas práticas, mas precisa ser construída politicamente, coletivamente, no diálogo, na representação política, né, na contraposição de ideias. Né? Então, concordo que é fundamental, né, dirimir a corrupção, né, que engessa todo o sistema e impede boas práticas do governo. Mas o que a gente precisa como sociedade é mais do que isso. Ok, muito obrigada, então, ao Augusto e ao Juliano, pelos esclarecimentos, por nos ajudarem a entender melhor esse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigado. Boa noite. Bom, e o debate TVE segue repercutindo os últimos acontecimentos de Brasília. Boa noite, Helena. Quem são os convidados de hoje? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Dalva. Boa noite, telespectadores. Daqui a pouquinho nós seguiremos com o debate e hoje, tão importante quanto os convidados que eu já vou apresentar a vocês, é que o debate vai até às 9h15 da noite hoje. Teremos um tempo maior de debate aqui. E eu estou recebendo o cientista político Benedito Tadeu César e também presente o advogado Ricardo Giuliani Neto. São os nossos convidados. Você pode participar através do WhatsApp. Estaremos aguardando sua ligação aqui para participar conosco e conversar mais sobre essas repercussões do que está ocorrendo lá em Brasília. É com vocês. Muito obrigada, Helena. Bom programa. Bom, e outro assunto que frequentemente vira tema de debate são os monumentos públicos e a relevância social de cada obra. Passo Fundo, na região norte, vive uma nova polêmica envolvendo um dos mais de 100 monumentos da cidade. A reportagem da UPF-TV foi a campo entender por que um projeto de lei quer remover a caravela do município. Relembrar, recordar, trazer algo à lembrança, significados atribuídos a monumentos como esses que estão no nosso dia a dia nos espaços urbanos. Mas por que razão eles fazem parte da estrutura de uma cidade? Bem, os monumentos foram criados com a ideia de informar gerações sobre ritos, acontecimentos, crenças, sacrifícios. O verdadeiro propósito seria apresentar uma posição imparcial ao rememorar um passado. No entanto, muitos representam a memória de uma história tradicional, de uma elite, de uma personalidade política, de uma postura religiosa tradicionalista. E por vezes são poucos os que relembram as lutas sociais, culturais, étnicas. Passo Fundo possui quase 100 monumentos. Os mais populares são facilmente identificados pelos moradores. O Teixeirinha e a Cuia também. O Teixeirinha, o da Caravela. A Mãe Preta. O monumento da Caravela, o Teixeirinha. Mas será que os passofundenses sabem qual a representação histórica de cada um deles? E quem são as identidades a serem lembradas? Não. Não sei te dizer exatamente, mas deve ser alguma coisa relacionada à cidade, né? A história da cidade.
Este doutor em História foi um dos organizadores de um estudo que analisou os monumentos de Passo Fundo no ano de 2016. A maior parte deles apenas representa memórias específicas, apenas representam visões da história construídas, histórias oficiais, né? E talvez poucos tenham uma relação, digamos assim, mais global com a comunidade. Atracada na Praça Portugal, na Avenida Brasil Oeste, no trevo de saída para a cidade de Carazinho, está a Caravela, um dos mais imponentes e exóticos monumentos que existem na cidade. Ela chegou aqui no ano 2000 e foi solicitada em 1998 por Edson Nunes, então vereador na época. A Caravela representa os 500 anos de descobrimento do Brasil. Há 17 anos, esse monumento custou ao poder público R$40 mil e há bastante tempo é criticado por não estabelecer relação com a cidade. Mas o que levou o atual vereador Ronaldo Rosa a propor um projeto de lei para que ela seja retirada do local não foi necessariamente a representação histórica da Caravela. O fator principal, segundo ele, mora no descaso com o monumento. Está numa situação de completo abandono e nunca se passou várias administrações e nenhuma delas fez qualquer tipo de manutenção ou reforma naquele monumento que hoje encontra-se completamente depredado, pichado, sujo, servindo de esconderijo para marginais, servindo para pessoas irem se drogar naquele espaço. Na opinião do professor Alessandro, a Caravela não estabelece uma relação de identidade histórica com a cidade, diferentemente, por exemplo, do monumento do Homem Voador, localizado no Parque da Gari. É um monumento que lembra um pouquinho a ferrovia, mas, por outro lado, também é um monumento que homenageia os ferroviários. A Caravela, para a história de Passo Fundo, ela não representa, não tem uma representatividade, né, histórica, né? Talvez, para solucionar essa questão, seria interessante ouvir a população. Eu acho que é ruim, porque Passo Fundo já tem poucos monumentos, pontos históricos dentro de Passo Fundo. Eu acho que o que tem ali de monumento, de história, tem que ficar, né? Ponto de referência também. Qualquer pessoa que vai lá para Boqueirão fala, eu moro perto da Caravela. Tem que deixar a Caravela. Para esta professora da Universidade do Rio dos Sinos, pesquisadora na área, os monumentos podem ser identificados em duas palavras-chave: homenagem e gratidão. Estas são as duas palavras que estão em torno. Homenagem aos primeiros, aos fundadores, aos pioneiros, não importa a palavra que se diga, mas a gratidão vem junto com esta homenagem. Uma peça de teatro que nos faz uma pergunta interessante. Por que não dormir sem medo? Esse é o título do espetáculo que estreou semana passada no Palco Giratório e quem vai conversar sobre ele com a gente aqui no Panorama é o ator e diretor Carlos Paixão. Boa noite, Olá, Carlos. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. O que significa esse questionamento? A gente dorme com medo, é isso? Eu acho que sim, Eu não sabia. na verdade. Na verdade, o nome instiga justamente a se pensar nos nossos medos, né? A peça fala das relações humanas, das decepções amorosas, discutir o gênero, enfim, e das angústias de cada um, não é? E esse seria o tema do medo, na verdade, que nos aflige a todos no nosso cotidiano e tudo mais. Como é que é essa discussão de gênero e sexualidade da peça? Então, os personagens, há um triângulo amoroso na peça, não é? Eu não posso entregar muitos detalhes, obviamente, mas, enfim, se discute de que as relações se repetem independente da sexualidade das pessoas, né? Em termos gerais, seria isso. Há outros aspectos que a peça enfoca, por exemplo, há um personagem que tem Alzheimer, então, e ele se contrasta com todos esses, né? E a sua visão em relação a esses personagens, que ela tudo acompanha de uma forma, enfim, interiorizada, e que a gente não sabe como é que se processa realmente na cabeça de quem tem essa doença, né? Isso é um dos aspectos da peça que gira sobre, principalmente, as relações amorosas e seus conflitos. E para quem quiser conferir como faz, quando vai ser? Estreamos no Palco Giratório e estaremos de volta agora, a partir do dia 16 de junho até 2 de julho, no Teatro de Arena, de sexta a domingo. Palco Giratório ajudando aí a promover um pouquinho o teatro gaúcho. É verdade, e foi uma coisa inédita que nós conseguimos estrear no Palco Giratório, que é um festival com tanta repercussão, né, com peças de todo o país e tal.
E isso foi muito interessante também. Estamos tendo contato com os atores que puderam nos assistir de outras produções e pudemos, enfim, trocar figurinhas, como se diz, né? Ok, sucesso então. Obrigada. Obrigado. É o que a gente deseja. E até a próxima. Até. Bom, e a TVE tem alteração importante na programação a partir de hoje. Passamos a exibir às 9h15 da noite o Jornal da Cultura, da TV Cultura de São Paulo, com informações nacionais e atualizadas para os nossos telespectadores gaúchos. Com isso, o Debate TVE ganha mais tempo, sendo exibido das 8h30 às 9h15 da noite. Os programas que antes iniciavam às 9h, agora serão transmitidos às 10h. Já o Frente a Frente de hoje vai ao ar às 10h30 da noite e não às 10h, como havíamos falado antes. Bom, e daqui a pouco tem o Debate TVE, onde você vai ouvir os áudios onde o presidente Michel Temer apoia o suposto pagamento de suborno ao ex-deputado Eduardo Cunha. É logo após a propaganda política. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.